Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja cada um de vocês, queridos. Hoje a gente vai falar sobre o próprio ofício do apóstolo Paulo, irmãos. A gente tem aqui um documento que é feito por um pastor para uma igreja, e esse é um pastor que é absolutamente preocupado com essa igreja, irmãos. É um homem que realmente amava aquele povo e que, por esse amor, fez a sua vida convergir para cuidado, que é mais ou menos a função de um pastor, né, irmãos? Talvez esse nosso momento agora, moderno, a gente vai descolando um pouco essa noção, mas ela é primária e antiquíssima. Um pastor é, antes de tudo, alguém que cuida, que protege, que nutre. E Paulo encapsula esse agir de uma forma muito intensa, irmãos. Esse homem passou a vida cuidando de pessoas. Então, nessa porção que a gente vai ver hoje, Paulo vai falar de si mesmo, vai falar do seu ministério, mas vai fazer isso não a partir de um eixo de louvor a si mesmo. Ele não vai dizer, eu sou muito bom, olha como eu sou incrível. Ele vai abrir o coração. E abrindo o coração, ele tem a esperança que aqueles irmãos sejam edificados. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre sofrimento, irmãos. Sobre privação e sobre a glória de Jesus que vai dando sentido a isso tudo, que vai amarrando isso tudo. E mais uma vez a gente vai fazer isso então, na esperança que o Espírito Santo nos encontre nessa noite, né, queridos? Que Ele fale conosco, que Ele haja poderosamente em nós, nos converta mais uma vez. A gente vai para Colossenses capítulo 1, a gente está no versículo 24. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, irmãos, a partir do verso 24. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque a gente está aqui. Obrigado pela saúde que o Senhor nos dá. Obrigado pelo entendimento, Senhor, pela capacidade de olhar para a Tua palavra e dela entender e trazer para nós, Senhor, verdades que são eternas. E são verdades que mudam as nossas vidas, Senhor, verdades que nos empurram na direção da Tua cruz, nos faz seguir em frente nesse mundo mau, nesse mundo caído, sabendo que nós somos o povo que vive por uma esperança, Senhor. Não por aquilo que a gente consegue perceber, mas por aquilo que a gente sabe ser verdade, mesmo que os nossos olhos não consigam contemplar. Então faz mais uma vez a Tua obra em nós, que o Teu Santo Espírito mais uma vez nos leve à verdade, nos leve a Jesus, para que a gente Te ame mais, que seja mais ligado a Ti, Senhor. Faz isso nessa noite, nesse encontro tão singelo, Senhor. Muda os nossos corações, é o que nós Te pedimos no Teu nome. Amém. A gente então, irmãos, está trabalhando há algumas semanas a questão central da carta aos Colossenses. E eu sempre insisto nisso, irmãos, porque a gente tem essa prática de ir lendo a Bíblia por porções. Então a gente selecionou, nesse caso hoje a gente tem 6 versículos, a gente lê esses 6 e vai falar sobre esses 6. E a gente pode fazer isso descolando esse texto da carta geral, o que é muito ruim. Porque, mais uma vez, Paulo não escreveu esse texto picotado, irmãos. A gente tem um argumento que começa no primeiro versículo do primeiro capítulo, vai até o final numa mensagem só coesa. Então, às vezes a gente perde a noção central e é por isso que eu quero tentar resgatar você. Qual é o problema? O que está acontecendo aqui na igreja dos Colossenses que ensejou a necessidade de Paulo escrever? A gente tem na igreja falsos mestres, irmãos. Gente que invadiu a igreja e trouxe para a igreja conhecimentos que vão corrompendo o evangelho.
Uma mensagem que é realmente terrível, irmãos, a despeito de não parecer. Na semana passada, se você estava aqui ou se você puder ouvir depois o áudio, eu falo com um pouco mais de detalhe o que esse povo acreditava. E, irmãos, o arranjo era muito bonito. Era uma coisa que intelectualmente era excitante, porque a doutrina desses falsos mestres parecia algo muito sábio. E por isso enganava. Mas na base, o que aconteceu é desconectar a igreja da própria pessoa de Jesus. Esse era o problema. O centro do que eles estão falando, basicamente, é Jesus não é Deus. É isso. De uma forma muito rebuscada, de uma forma muito complexa, a base é dizer para aquela igreja, olha, Jesus é até diferente, ele é até superior a gente, ele está até mais perto de Deus, mas Deus ele não é. Era isso. E aí, a partir dessa noção, eles também disseram para a igreja o seguinte, para que vocês sejam salvos, o que vocês precisam é alcançar a plenitude, que é uma palavra grega, pleroma. Vocês têm que alcançar o pleroma da divindade, assim vocês vão ser salvos. Como é que era possível alcançar esse conhecimento? Eles tinham que acessar algo que era restrito a um pequeno grupo. Então, note, é complexo, é estranho. É uma viagem, irmãos, mas era o que eles acreditavam. Eles chegaram na igreja dizendo, gente, Jesus não é Deus, para que vocês cheguem ao céu, vocês precisam de um conhecimento, e esse conhecimento só quem tem é um grupo pequeno. E que grupo era esse? Eles mesmos. Certo? Então todo mundo da igreja precisava descobrir algo que os apóstolos não falaram, que os apóstolos retiveram, mas que esses mestres sabiam e era um conhecimento elevado, e aí você fazia parte do pequeno grupo, assim você podia se salvar. Esse era o problema. É por isso que Paulo está escrevendo essa carta. E aí, além disso, a gente vai ver na metade da carta para frente, eles ensinavam algumas práticas que são horrorosas, irmãos, que ainda não apareceram, mas que vão ser importantes no restante da carta. Tudo ligado a essa noção. Jesus não é Deus. Então Paulo está consertando todas essas coisas desde o começo da carta. E aí a gente chega então na porção que a gente está vendo hoje. E Paulo começa esse trecho, irmãos, falando de alegria. Ele diz, eu me alegro. E queridos, a palavra que Paulo usa aqui para alegria é uma palavra que tem significados muito fortes, irmãos. Paulo está dizendo, eu realmente me regozijo. Eu estou contente. Em outro sentido, ele está dizendo, gente, eu estou feliz. Eu derivo prazer, alegria. E sabe, a gente vive numa sociedade, irmãos, que nos pressiona a ligar a felicidade à ausência de fatores estressores. É uma relação de causa e consequência. O que é felicidade? O que torna alguém feliz? O que torna você feliz? A gente é instado a responder, claro, as particularidades vão mudar, mas basicamente a gente entende felicidade e alegria como um estado, uma condição, irmãos, de harmonia naquilo que nos constitui seres humanos. Ou seja, o que é ser feliz? É ter saúde, é ter algum nível de relações bem feitas, bem estabelecidas, algum tipo de conforto, algum tipo de lazer. Então, deixa eu ser claro, irmãos, o que nos vai fazer felizes? O que realmente faz alguém feliz, alguém alegre? Como é que a gente pode ser alegre? Normalmente, as expectativas que a gente coloca, porque elas são emprestadas a nós, bem, as coisas estão no lugar. Eu estou alegre quando eu estou com saúde. E o inverso é verdade também, né? Quando eu não tenho saúde, portanto, eu não sou alegre. Quando minhas contas estão pagas. Quando eu conseguir guardar dinheiro. Quando o futuro tem algum tipo de previsibilidade. Quando minhas relações estão no lugar. Quando meus filhos estão empregados. Quando meus netos estão sendo bem criados. Quando está tudo indo bem na igreja. Eu não estou ameaçado. Esse é o caminho, essa é a norma. É isso que a gente é ensinado. Se isso estiver acontecendo, a gente vai ser feliz. Se isso estiver funcionando, a gente vai ser alegre. Então perceba, o objeto da alegria precisa ser considerado alguma coisa positiva, irmãos. Paulo vai falar assim, gente, eu estou alegre. Alegre por quê? Porque eu fui promovido, porque minha vida está indo bem, porque eu consegui consertar meu carro, porque eu terminei de pagar minha casa. A afirmação de Paulo, nesse começo, irmãos, como a gente já viu na Bíblia outras vezes, é uma contradição em termos. Pelo menos na nossa sociedade. Aquilo que a gente foi ensinado a enxergar como verdade, Paulo está literalmente invertendo aqui. Porque ele diz, eu estou alegre, eu estou feliz. Em quê?
É uma contradição em termos nessa nossa arquitetura social da felicidade. Ele diz, eu estou alegre. Alegre em quê? Nos meus sofrimentos. Eu estou alegre porque eu estou sofrendo. Não é isso? Agora me alegro nos meus sofrimentos. E sabe, irmãos, Paulo está dizendo que aquilo que é considerado uma ameaça, aquilo que é fonte de perturbação, é aquilo que é fonte para ele de alegria. E aqui a gente tem um problema, irmãos. Porque é um discurso, numa primeira análise, completamente ilógico. Por quê? Irmãos, eu não sei, esses textos são tão destacados da gente, que às vezes parece que Paulo não está dizendo o que ele está dizendo. Mas você está me acompanhando, Paulo está dizendo, gente, eu estou alegre porque eu estou sofrendo. Para nós, ouvir isso não encaixa. E aí, às vezes, as soluções que a gente dá é, ou Paulo está mentindo, o que a gente nunca assume, né, como possibilidade, ou então a gente diz, não, ele está usando uma retórica de absurdo, ele está exagerando, ou então, essa é a verdade que eu quero tentar mostrar para você hoje, Paulo está tentando ensinar para a gente uma verdade, irmãos, que, mais uma vez, você tem um dispositivo no seu bolso que diz exatamente o contrário todos os dias. Porque a gente costuma fugir e passar por cima desse tipo de ensino bíblico, irmãos. A gente costuma se blindar contra isso, porque parece que Paulo não está dizendo o que ele está dizendo de verdade. Ou então que tem algum tipo de pegadinha no texto. Sabe, o que eu quero dizer, pela última vez, irmãos, às vezes quando Paulo fala assim, a gente pensa, ele está exagerando, ele está falando para que a gente aprenda algo, mas isso não pode ser verdade na vida dele. Não é possível que ele esteja realmente sofrendo e ao mesmo tempo esteja alegre, porque sofrimento significa tristeza. Mas a Bíblia, irmãos, insistentemente nos ensina que os sofrimentos são parte central da experiência cristã, irmãos. E aí note, eu não estou dizendo que a Bíblia ensina para a gente que sofrimentos são uma possibilidade na nossa vida, certo? Jesus não falou para vocês, talvez vocês vão sofrer. Você lembra, né, categoricamente o que foi que Jesus ensinou? Jesus disse sem nenhum tipo de tergiversação, o que significa? Jesus não usou meias palavras, irmãos, porque isso eu também acho engraçado. Às vezes, quando a gente, no nosso afã de falar do Evangelho e de convencer pessoas a estar aqui e tentar meio que forçar uma conversão nelas, eu acho que a gente meio que tenta esconder essa parte. É tipo assim, vem vindo. E lá no meio do caminho a gente fala sobre essa parte de sofrimento. Mas fica aqui no nosso meio e vai seguindo em frente, qualquer coisa a gente conversa lá na frente. Irmãos, você já percebeu como é que Jesus pregava? E como é que Jesus falava com as pessoas? Desde o começo, Jesus nunca escondeu o que significava ser cristão. Nem nunca escondeu o que ia acontecer com a gente quando a gente fosse cristão. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Você percebe que não tem espaço para possibilidade? Não é tipo assim, pessoal, se prepare porque talvez vocês tenham aflições. Jesus está dizendo desde o começo, vocês vão passar por aflições. Em outro momento, quando ele está falando sobre o custo do discipulado, você lembra? É uma das declarações mais fortes de Jesus. Ele disse, você quer ser meu discípulo? O que você tem que fazer? Você vai tomar a sua cruz, você vai se negar todos os dias. Isso é curioso, né? Negue-se a si mesmo, todos os dias, pegue a sua cruz e aí sim você me segue. Então percebe, irmãos, não é uma questão se a gente vai ou não sofrer, não é uma possibilidade, não é uma eventualidade. E aqui, especialmente para quem está sofrendo agora, que talvez nem seja o seu caso, mas talvez seja, sofrimento não é uma fortuidade, irmãos. Ou seja, não é um acontecimento imprevisto que por algum motivo deu errado e aí a gente agora tem que lidar com ele. Não. O sofrimento vai fazer parte da nossa vida. Só que, quando o sofrimento chega, irmãos, quase sempre nós somos pegos de surpresa. Não é? E aqui, eu nem estou falando do evento em si, eu estou falando do nosso coração. Quando o sofrimento nos atinge, alguma coisa no nosso coração muda e parece que a gente começa a olhar para o mundo e falar, não, alguma coisa está fora do lugar. Jesus já tinha avisado a gente, mas quando acontece, parece que a gente pensa, por que isso está acontecendo? Como se não casasse
o nosso discipulado com Jesus com o que acontece na nossa vida. De repente chega uma doença. De repente, alguma relação que a gente tem se deteriora. De repente, a gente passa por uma grave questão financeira. E aí, quais são as perguntas que surgem muitas vezes entre pessoas que creem? Cadê o Senhor? Cadê Deus? Essa é uma ótima. Se eu sirvo Deus, por que isso está acontecendo comigo? Que coisa, né, irmãos? Vocês percebem a contradição grosseira e frontal entre essas duas noções? A gente diz, como pode uma coisa dessa estar acontecendo comigo se eu sirvo a Deus? O mesmo Deus que disse, por que você me segue, essas coisas vão acontecer com você. Talvez essas perguntas aparecem em quem não entende o propósito. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com essa ideia, porque grandes servos de... Irmãos, talvez a resposta mais certa seja, todo mundo passa por essa experiência. Até quem entende, e entende muito bem. O exemplo que sempre vem, né, porque é o mais eloquente da Bíblia, é Jó. A Bíblia diz explicitamente, Jó era um homem justo, se afastava do mal, orava por si e pelos seus filhos. Então perceba a relação que ele tinha com Deus. Quando o sofrimento veio, num primeiro momento ele ficou de pé. Depois esse homem desmorona completamente. E faz essas mesmas perguntas. Onde é que o Senhor está? Por que você fez isso? Se eu tento tanto obedecer ao Senhor, se eu sou fiel, se eu cumpro a palavra, como o sofrimento pode me atingir? E aí... ainda tem isso, né? A conclusão, esse tipo de conclusão, irmãos, revela muito do nosso coração. Porque eu não sei exatamente como isso funciona, mas a despeito da gente andar com o Senhor por muitos anos, uma expectativa de livramento contínuo ainda está no nosso coração mais ou menos. Tipo assim, o que eu quero dizer é, talvez você esteja aqui pensando o seguinte, olha, eu aceito algum tipo de sofrimento, porque todo mundo tem que passar. Mas tem algum tipo de sofrimento que passa da conta. Entendeu? É como assim, Deus, eu aceito até ficar desempregado por um certo tempo, mas perder meu filho num acidente aí não. Aí é um sofrimento que crentes não deveriam passar. Esse tipo de expectativa, irmãos, ainda está no nosso coração, muitas vezes. E aí, o sofrimento passa a ser compreendido como um desvio na norma. E aí, é como você acabou de falar, aí é Deus me abandonou. Ou Deus me abandonou, ou Deus está me punindo. E aí, existe ainda uma outra forma de má compreensão do sofrimento, que essa aqui é horrível, irmãos. Eu espero que nunca tenha passado isso pela sua cabeça, que é sofrimento como purificação, como redenção. Porque a Bíblia usa algum tipo de linguagem falando que o fogo depura o metal, por exemplo. Mas, irmãos, alguns cristãos têm uma visão que é quase budista ou hinduísta, que a ideia é o seguinte, o sofrimento é o mecanismo pelo qual Deus vai me purificar. Ou seja, colocando no sofrimento, naquilo que acontece, se eu sofrer, de alguma forma esse sofrimento vai arrancar de mim alguma coisa que eu tenho que perder, e aí eu vou melhorar. Então o sofrimento é uma força misteriosa que vai limpando nossa alma. Irmãos, e hoje eu estou assim, convicto disso. Nada disso faz parte de cristianismo. Deixa eu te dizer uma coisa. Sofrimento é uma coisa ruim, irmãos. É ruim. Outras religiões vão dizer o seguinte, sofrimento é bom, porque o sofrimento em si mesmo nos purifica. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. O sofrimento é ruim, o sofrimento é negativo, ele é fruto do pecado e ele não deveria existir. Não existe glória no sofrimento em si mesmo. Porque senão a gente começa a olhar para a gente que está sofrendo e passando por coisas horríveis e fica dizendo para essas pessoas coisas péssimas. Que é tipo assim, não se preocupe. Isso é um grande plano de Deus. Deus sonhou muito que isso acontecesse com você e por isso está acontecendo, você vai melhorar. Irmãos, não funciona assim. Deus não sonhou para a gente ter grandes desastres na nossa vida. Deus não sonhou que você perdesse pessoas que você ama de uma forma horrível. Nem que você tivesse uma doença que vai te comendo inteiro. Percebe? Não é um desejo de Deus, não é um anelo de Deus. Ele é sempre terrível, o sofrimento. Ele é sempre um escárnio, ele é sempre um desvio do plano original de Deus. Então, note como o ensinamento de Paulo é tão importante, tão instrutivo. Se essas coisas todas que a gente falou são verdade, como é que Paulo pode se alegrar no sofrimento? Essa é a pergunta, irmãos. Como é que Paulo pode dizer, eu estou feliz porque
em algum nível, sofrimentos me atingem. Aí eu te lembro que Paulo está escrevendo essa carta preso. Esse homem está preso por causa do evangelho. As aflições são desnecessárias para nós. Sustenta isso por 2 minutos que a gente volta. Mas me acompanhe. Olha só. Paulo está preso e ele está dizendo, eu estou alegre no meu sofrimento. Por quê, irmãos? Ele está alegre por quê? Porque sofrer é bom? Porque o sofrimento necessariamente vai fazê-lo melhor? Porque ele vai ganhar alguma coisa em troca por estar sofrendo? Irmãos, não é nada disso. Ele mesmo responde essa pergunta a partir de um eixo que eu acho muito instrutivo para nós, e é por isso que eu estou te levando para ele hoje. Paulo diz, agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. E isso muda tudo mesmo. Paulo está dizendo, eu estou feliz porque esses sofrimentos aconteceram por causa de vocês. E olha o nível de consciência do apóstolo, irmãos. Os sofrimentos dele estão gerando algo positivo para a igreja. E aí, mais uma vez, eu sei que a gente está aqui no limite, que é conceitual, que vai fazendo a gente pisar de um lado e no outro, porque são coisas que são difíceis de conceituar. Mas tente me acompanhar, irmãos. Mais uma vez, eu não estou dizendo que Paulo está sofrendo pela igreja. Você entende que o sofrimento de Paulo não está purificando a igreja metafisicamente? Só uma pessoa sofreu pela igreja. Quem foi? Jesus. Só Jesus que teve um sofrimento que realmente purificou a igreja. Então, eu não estou dizendo, e nem Paulo, que ele está vendo uma glória no sofrimento dele, que, mais uma vez, é terrível. Ele está levando o nosso olhar para outra coisa. Paulo sabe que a sua prisão e a forma como ele está lidando com isso pode trazer um benefício concreto à igreja. E aqui está a alegria, irmãos. E eu vou repetir, essas diferenças podem parecer muito sutis, mas elas são absolutamente centrais. Mesmo. E aí, tentando te responder, eu quero recorrer de novo a mim. E aí, irmãos, eu nem sei se eu falo muito sobre isso. Depois, a galera mais velha que está aqui há muito tempo me dá um toque, se for o caso. Mas eu quero recorrer de novo à minha própria experiência. Irmãos, eu sinto falta todos os dias do meu pai. Todos os dias. É assustador como esse evento que aconteceu vai perseguir a mim e a minha família para sempre. Eu entendo isso. Até o dia glorioso em que Jesus voltar, até esse dia chegar, a gente ainda vai ter que lidar com todas as consequências de a gente ter uma pessoa arrancada de nós da forma como foi. E aí é por isso que eu estou tentando te mostrar o seguinte. A morte do meu pai, irmãos, não foi positiva. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é que é alguma coisa assim que deveria ter acontecido porque existiam falhas na minha vida, na vida da minha mãe e da minha irmã, que Deus queria consertar e por isso Ele ordenou que isso acontecesse porque esse sofrimento é redentor. Não é assim, irmãos. Foi um escárnio mesmo. Foi uma vergonha, irmãos. A ocorrência em si mesmo não teve nada de positivo. Foi só dor, foi só vergonha, foi terrível lá atrás e é terrível ainda hoje. Onde é que está a diferença? E aqui que está, na minha opinião, a beleza do evangelho, irmãos. Como consequência desse ato, de tudo aquilo que aconteceu, hoje eu consigo conversar com gente lutada de uma forma muito diferente, irmãos. Isso é muito estranho, mas é incrível como acontece e realmente é diferente. Eu já tinha lido sobre luto, eu já tinha estudado, eu já li a Bíblia várias vezes, já tinha visto conferências, mas o fato daquilo ter acontecido comigo me aproxima de um jeito diferente hoje das pessoas que estão sofrendo. Porque eu passei também por isso. E de alguma forma a gente consegue ter um nível de consolo mútuo que eu não teria se isso não tivesse acontecido. Então perceba, eu não acho que Deus ordenou que essas coisas acontecessem para que eu ganhasse algum tipo de habilidade. Mas em essas coisas acontecendo, de alguma forma muito misteriosa, o Senhor consegue fazer isso convergir para que tenha consequências positivas também. Vocês entendem? Parece a mesma coisa, mas não é. E faz toda a diferença. O fato de ter acontecido comigo, isso me habilita hoje a consolar outras... E aí a Bíblia, eu até devia ter colocado esse versículo, né? Eu nem lembro o texto, o livro. Mas o apóstolo diz, a gente consola outras pessoas
com o consolo que nós vamos recebendo antes. Então, aquilo que a gente passa, a gente vai passando para as outras pessoas também. Então, o que eu... separa as pessoas, né? Porque umas são quebrantadas. Certo. E as outras são endurecidas. Isso acontece com muita frequência. Duas pessoas passam pelo mesmo problema, o mesmo sofrimento. Uma pessoa chega mais perto de Deus e a outra pessoa vira as costas para Deus e fala: nunca mais eu quero ter nada a ver contigo. Como é que essas coisas funcionam? É um mistério enorme. É o mesmo sol. É exatamente isso. O sofrimento realmente divide as pessoas. E eu quero repetir. Eu não acho que Deus está no céu enviando a nós sofrimentos para que a gente cresça. Mas esse mesmo Deus que permite que sofrimentos horríveis aconteçam, usa esse sofrimento sim para algum benefício para a gente. Para separar os que são dele. Às vezes isso, às vezes não. Eu não acho que todo sofrimento tem uma grande explicação, sabe? Eu não acho que todo sofrimento necessariamente as coisas tinham que acontecer. Elas acontecem muito fruto do pecado, muito fruto da nossa rebelião. Deixa eu pegar vou falar isso pela última vez para a gente tentar terminar o texto hoje. Irmãos, a gente acabou de ver um evento que, deixando qualquer política de lado, é terrível. Eu não sei se vocês viram o vídeo do atentado do Charlie, né? Concordando ou não, ver uma pessoa naquela situação, aquilo não deveria acontecer nunca, irmãos. Ninguém deveria ser assassinado. E é uma Então, e perceba, uma coisa é a gente dizer o seguinte: o nosso Deus permite que sofrimentos aconteçam porque nós nos rebelamos contra esse Deus, a gente peca, a gente faz coisas erradas e por causa disso coisas terríveis acontecem. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, Deus está ordenando que essas coisas aconteçam porque Ele quer atingir um objetivo qual? No sentido de Deus deseja que essas coisas aconteçam. Deus nunca se alegra com a injustiça, irmãos. Deus nunca se alegra com a morte, é sempre um pesar. É isso que eu estou tentando mostrar. Então, deixa eu voltar para o exemplo em tela aqui. O que Paulo está dizendo é a mesma coisa. A prisão dele, o escárnio, quando ele recebe pedrada, quando ele naufraga, nada disso é bom, irmãos. Nada disso é positivo em si mesmo. Nada disso é redentor, não é bonito, não é prazeroso. Mas todas essas coisas que aconteceram com ele, fizeram com que algo de bom nele fosse dado à igreja. E por isso ele se alegra. É o que acontece com a gente também. Então, a glória do Senhor, exatamente. Isso. Percebam, irmãos, o deslocamento de Paulo, ele está feliz porque a igreja vai ser edificada, ainda que ele esteja sofrendo. E aí, irmãos, essa é uma vivência que só cristãos podem ter. Isso eu tenho certeza absoluta. Irmãos, se uma pessoa não tem uma esperança eterna, qualquer tipo de sofrimento é uma interrupção do que a vida deveria ser. Você concorda? Se a vida só é essa daqui, se a gente vai morrer e até lá só o que a gente vai ter é isso, qualquer tipo de sofrimento necessariamente é uma interrupção da vida que a gente deveria ter. Por isso as pessoas ficam tão desesperadas. Eu não posso ficar doente, eu não posso ter um problema no trabalho, não posso ter um problema na família, porque a vida é só essa. Não pra gente, irmãos. O dele serviu de inspiração para outros. Exatamente. Irmãos, é a eternidade, é a luz do Senhor e do reino que reconfiguram os nossos sofrimentos agora, irmãos. E aí sim a gente tem sentido. Depois de tudo isso dito, aí sim os nossos sofrimentos têm um sentido, porque são reconfigurados a partir desse Senhor que une todas as coisas e que leva tudo para o seu propósito que nos abençoa. E aí Romanos faz sentido, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. De alguma forma, muito obrigado, irmão. De alguma forma que só é um mistério, né? Só Deus consegue fazer isso. Mas Ele faz todas as coisas convergirem para o nosso bem. Então, irmãos, a partir do nosso sofrimento, quando a gente abençoa outras pessoas, a gente está dando sentido àquilo que não tem. E aí, bons pastores fazem isso, irmãos. Bons pastores não pensam em si mesmos. Eles não vivem só para si, que é o que Paulo está dizendo, né? Bons pastores vivem para o seu rebanho, depositando a sua própria dor aos pés do Senhor, para que de alguma forma isso seja útil para as pessoas. E aí você vê como o apóstolo Paulo é um homem encantador, né?
Caramba, irmãos, eu nunca tomei pedrada. Pedrada real, tá? Aqui não é, alguém falou mal de mim. Nunca fui apedrejado, nunca fui preso. E está aqui esse homem passando por tudo isso mais de uma vez, dizendo, eu estou feliz porque essas coisas me capacitam a dividir com vocês um nível de evangelho que eu não conseguiria sem isso. E por vocês eu estou feliz, então. Isso é completamente diferente de dizer, eu estou feliz porque quando eu tomo uma pedrada eu fico mais crente. É isso essa diferença que eu estou tentando mostrar. E aí a gente pode fechar o argumento total, né? A igreja está sofrendo com os falsos pastores e mestres, essa gente que se infiltrou na igreja, ensinando que os crentes precisam se abster de algumas coisas que são legítimas, adorar anjos e, acima de qualquer coisa, buscar um conhecimento secreto que só alguns seres iluminados têm. E aí Paulo diz, gente, que bom que eu estou preso, porque agora eu posso ajudar vocês. Nisso que vocês estão sofrendo. O meu sofrimento, em algum nível, me auxilia a explicar para vocês que o que está acontecendo com vocês é absolutamente errado. Porque eu conheço Jesus. E os meus sofrimentos geraram ensinamentos que agora podem ser úteis para vocês, então eu vou ajudá-los. E aí então, olha como é que o argumento se dá. Eu estou sofrendo e isso vai ser útil para a igreja. E aí Paulo vai dizer, Deus me deu uma incumbência. Minha tarefa, e aí eu estou lendo o versículo, tá? É dar cumprimento à palavra de Deus. Essa palavra cumprimento aqui é pleroma, irmãos. A mesma coisa, o mesmo vocabulário dos falsos mestres, o que eles diziam que era a totalidade da divindade, Paulo está dizendo, eu fui escolhido por Deus para levar vocês ao conhecimento. Então, o grande objetivo da vida, de acordo com esses pastores, era retornar a esse pleroma. O que Paulo está dizendo? Pleroma, na verdade, é Jesus Cristo. Então perceba, versículo 26. Os gnósticos falavam em mistério, nessa verdade secreta, nesse conhecimento escondido. Paulo está dizendo, esse mistério foi manifestado a todos os santos. Irmãos, mais uma vez, Paulo está dizendo, esse mistério foi manifestado a todos os santos. Todos os crentes têm acesso. Que mistério é esse? Ele responde no versículo 27. Cristo em vocês, a esperança da glória. O que é religião? O que é salvação? A resposta é uma e sempre a mesma, irmãos. Cristo Jesus, esse homem Deus que foi morto, foi crucificado e ressuscitou. Então perceba, o grande resumo desse primeiro capítulo inteiro e de tudo que Paulo está falando até agora, está no versículo 28. Olha aí. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. O que Paulo está dizendo? Nós anunciamos Cristo. Jesus Cristo é a nossa única mensagem, é o nosso único credo, a nossa única crença. E qual é a diferença? Paulo está dizendo, o Evangelho é uma mensagem aberta a todos, irmãos. Por quê? Ele está dizendo, a gente quer levar cada pessoa ao conhecimento de Jesus. Então perceba, aparecem os mestres dizendo, existe uma verdade secreta, para você se converter você tem que fazer parte do nosso clube. O que Paulo está dizendo? Nós recebemos de Jesus a incumbência de ensinar todas as pessoas. Uma sabedoria que é para todo mundo. Não existe um grupo secreto, não existe conhecimento secreto, nem níveis diferentes. Todo mundo é alvo dessa sabedoria de Deus que é Jesus. E aí, por que eu estou dizendo isso? Aí você fala, pastor, a gente está aqui na igreja 2025, ninguém fala isso. Ninguém fala isso mesmo, irmãos. Ninguém aqui da igreja chegou para mim e falou assim, pastor, tem uma verdade secreta, tem um grupo secreto, e aí você tem que fazer parte desse grupo para ser salvo. É verdade. Mas, vez ou outra, alguém vem até mim com mais um vídeo do YouTube, irmãos. Com mais uma noção, falando assim, pastor, a cada 10 anos, alguém descobre um novo evangelho. Que esse novo evangelho foi descoberto em alguma grande catedral, em alguma grande caverna, e agora, supostamente, toda a verdade escondida veio à tona. Uma verdade que a igreja está tentando esconder por séculos e que vai mostrar um novo aspecto de Jesus e vai revolucionar a fé. E as pessoas sempre me perguntam a mesma coisa. E agora, pastor, o que vai ser? Você entende, irmãos? O que eu estou tentando falar para você é o seguinte. Existe uma discussão muito séria e profunda de uma tradição muito larga, irmãos, muito antiga. Há muito tempo a gente discute isso. Há muito tempo a gente está discutindo se esse texto que está na sua mão é a Bíblia de fato.
E eu não sei se você tem acesso a esse tipo de informação, mas não existe no mundo texto tão copiado quanto a Bíblia. Os textos mais antigos que a gente tem, Homero, a Ilíada, tem pouquíssimas cópias e eles apresentam grandes variações entre elas. Irmãos, esse texto que você tem na mão é literalmente o texto mais copiado da história da humanidade. E a gente tem testemunhos, que são partes deles, espalhados pelo mundo inteiro. E alguns distam um do outro há algumas boas centenas de anos. E todos esses textos reunidos, você sabe qual é o grau de precisão? O grau em que eles concordam uns com os outros? A gente está falando de 99%, irmãos. 99% do texto igualzinho, preservado. 1% de diferença, e esse 1% de diferença nem é tão grave assim. O que eu estou querendo dizer? Meus irmãos, não existe um evangelho sério em que Jesus tinha uma esposa, irmãos. Em que Jesus tinha filhos. Eu lembro quando uma pessoa, desculpa se foi um de vocês, eu acho que não foi, mas alguma pessoa chegou para mim e falou, pastor, eu lembro daquela parte que Jesus pega areia na mão e sopra, e aí saem passarinhos voando. Irmãos, deixa eu te falar, isso não existe. Existem textos que falam essas coisas, mas são textos apócrifos que você vai ter um ou outro texto perdido, enquanto você tem um sem fim de textos que estão dizendo todos exatamente a mesma coisa. Irmãos, por que nós reformadores, nós não somos reformadores, né? Nós os reformados, lutamos tanto para que esse texto chegasse na língua, na mão de cada pessoa? É justamente para você abrir esse texto, ler e Deus falar com você direto. Perceba, esse texto, permitir que esse texto chegue a todas as pessoas, é fazer com que todo mundo possa abrir, ler e conferir se essa mensagem é essa mensagem mesmo, irmãos. Por isso que quando a gente batiza crianças, a gente diz para os pais, vocês se comprometem. Já parou para pensar nisso? Por que quando os pais vêm aqui e a gente vai batizar a criança, a gente pergunta se os pais vão alfabetizá-lo ou não? Estranho isso, né? Porque meio que não deveria ser nosso papel entrar nesse tipo de questão. Enfim, isso aí é Estado e a igreja e a família. Mas a gente fala sobre isso. Por quê? A gente está perguntando, vocês se comprometem a fazer com que essas crianças aprendam a ler para que elas possam ler a Escritura por elas mesmas? E elas mesmas entenderem esse texto, e elas mesmas terem contato com esse Deus? Percebam, irmãos, em algum momento da igreja, uma maluquice entrou em que padres e outros professores falavam em latim, para que as pessoas não entendessem. Uma Bíblia que elas não podiam ler, sequestrando essa verdade. E está aqui Paulo desde o começo dizendo, gente, não tem grupo secreto, não tem verdade secreta. Todo mundo vai conhecer a verdade inteira, do jeito pleno que ela é, tendo acesso total a Deus, sem faltar nada para você. Então percebam, existem mestres e doutores, sim. É gente dada por Deus à igreja? Sim. Mas é gente que tem dons e que estuda a vida inteira para tentar traduzir esse texto para você. Mas esses que ocupam essas funções, eles não são donos dos textos. Você entende, irmão, a diferença? A mensagem não é deles, não é secreto. Você não precisa de um mediador entre você e Deus. Na verdade, precisa de um só, Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo o resto são ferramentas para ajudar você a entender melhor ou pior. Mas não, a nossa fé não tem nada secreto, irmãos. O nosso Senhor Jesus trouxe uma mensagem que é para qualquer pessoa, acessível. A gente já falou sobre isso em outros momentos, mas eu vou repetir, né? Irmãos, eu vivo conversando isso com o pastor Alfredo. A gente vem para cá e a gente estuda grego, hebraico, não sei o quê, e vai pregar. Como é que Jesus falava, irmãos? Caramba, eu acho lindo demais. Jesus chegava para um monte de gente simples e falava, olha esses passarinhos, olha essa planta, olha esse mar, uma mensagem tão simples que todo mundo entende e ao mesmo tempo tão profunda que muda a vida de uma pessoa completamente. Essa é a nossa fé, irmãos. Por isso que chega um grupo de pessoas falando, a gente tem uma verdade secreta, Paulo está dizendo não. O mistério, aquilo que estava escondido, Deus revelou na cruz, Jesus Cristo. Essa é a síntese
do ensino de Paulo, irmãos. E é esse o eixo que ele lê os seus sofrimentos. Paulo olha para si e percebe, eu estou me esforçando para isso. É isso que eu faço. A minha intenção é, eu quero servir a igreja para que esse Cristo seja pregado cada vez mais. Por isso os sofrimentos para ele faz sentido nesse contexto. Para que cada vez mais santos possam ouvir e conhecer o seu Senhor, para que todo mundo chegue à plenitude, todos, absolutamente todos, sem qualquer grupinho especial, sem qualquer falta, sem qualquer lapso. E aí a gente chega à última declaração em qual a gente vai terminar nosso encontro de hoje, tá, irmãos? Falta ainda uma última frase no último versículo que a gente leu. Paulo vai terminar o capítulo com a última verdade, e aí eu quero pedir licença. Eu estava lendo isso hoje, escutando, né, algumas outras coisas ao longo da semana também, e irmãos, esse momento aqui, a Bíblia contém grandes questões misteriosas em como elas funcionam, e aqui também, irmãos, isso aqui não é uma universidade, não é uma faculdade, uma escola, não sou eu que estou ensinando vocês. Alguma coisa acontece quando a gente está junto que o Senhor vai nos guiando a verdade, todo mundo junto, vocês, eu também. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou aqui para falar para vocês, claro que eu vou falar para vocês, mas eu vou pedir licença porque essa última parte serve muito para mim, irmãos, e é uma coisa que eu preciso ouvir. Então meio que eu vou falar para mim mesmo e vocês vão vir junto comigo, tá? Mas deixa eu falar uma coisa, deixa eu abrir meu coração para vocês mesmo. Irmãos, tudo isso que a gente falou até agora, tudo isso, e você percebe como são coisas complicadas, né? Irmãos, isso é uma tarefa muito árdua. Isso que o apóstolo Paulo está fazendo, e que nós somos chamados a fazer também, especialmente os pastores, é uma tarefa difícil, irmãos. Pregar não é fácil, irmãos. Sabe o que é fácil? Muito fácil. É enganar você. Enganar você é fácil. É muito fácil eu vir aqui, facilmente, eu posso criar uma aura de um ensino que pareça muito inteligente, e aí, no final das contas, falar para vocês só coisas muito óbvias, e fingir que, na verdade, eu estou falando uma coisa muito bonita e importante, e aí todo mundo volta para casa feliz. Isso é fácil, irmãos. Mas falar de Jesus do jeito que precisa ser falado, na forma, no tom, na intensidade correta, irmãos, isso é muito difícil, irmãos, mesmo. Olha, vocês sabem que eu tenho uma vida na academia também. Falar na faculdade é fácil demais, porque a gente está falando de literatura, né? Aqui a gente está falando de Jesus Cristo, irmãos. O Rei dos Reis, o dono da igreja. Saber o que esse texto está dizendo, como é que ele se relaciona com você, com gente real, com gente que sofre, com gente que está feliz, com gente que é rebelde, com gente que está arrependida, com gente que está meio morna na fé, tudo isso é muito difícil, irmãos. E a tarefa parece assustadora demais, grande demais, complicada demais. E aí quando a gente olha para a nossa tarefa, meus irmãos, a gente treme mesmo. Eu converso isso com o pastor Alfredo direto. Muitas pessoas no final do sermão, muitas mesmo, vêm falar comigo e falam assim, pastor, a mensagem foi muito boa, a gente foi muito abençoado. E irmãos, é claro que eu fico feliz com isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu acho que eu nunca te contei isso. Isso quase nunca me afeta, saindo de um nível mais superficial. Assim, esse tipo de fala, a despeito de ser muito boa, e eu sei que é uma fala de encoragem, vocês querem me encorajar? Isso quase nunca me toca num nível mais profundo. Sabe por quê? Talvez você me ache muito seguro. Não sei. As pessoas falam isso pra mim, né? Falam assim, eu acho muito legal porque você nem fica nervoso. Talvez você ache que quando eu tô aqui eu tô muito confortável. Que eu tô aqui fazendo aquilo que eu sei fazer muito bem, aquilo que eu tô acostumado a fazer, mas agora me permita abrir o coração finalmente. Irmãos, eu quase sempre, e o quase aqui é só para não ter aquele 1% e eu estar mentindo. Mas, irmãos, eu sempre termino exausto. Exausto. Eu estava, inclusive, essa semana, na terça-feira, a gente tem conversado toda semana. Eu e o Alfredo, o Maurício está com a gente quase sempre. Eu falei para ele, cara, eu não entendo você. Eu não sei que tipo de energia você tem, porque veio um casal aqui na semana passada, o Alfredo ficou conversando com esse pessoal até 11h30 da noite, irmãos, no domingo. Cara, o Alfredo tem uma habilidade, eu falei isso para ele já, eu falei, cara, eu não sei de onde é que isso vem, cara, eu não sei como é que consegue fazer isso. Ele pregou, terminou o sermão, desceu, passou mais 3 horas conversando com visitantes. E muita gente está na igreja por causa disso. Eu falei, cara, você tem um dom diferente mesmo.
Não querendo chocar você, minha vontade é descer, terminar de pregar, deitar ali na calçada e esperar um carro passar por cima de mim para eu não descansar eternamente. Eu definitivamente não sou como o Alfredo consegue ser. Eu termino exausto, irmãos, e eu quase sempre termino frustrado. Quase sempre. Existe uma sensação que eu tenho muito grande, irmãos, de inadequação. Que eu devia falar mais, que eu tinha mais coisa para falar, que eu devia... E mais não é no tempo, tá? É na qualidade. Que eu devia ter falado melhor. Quase sempre eu penso assim, esse povo precisa ouvir mais de Jesus. O coração desse povo precisa ser mais tocado, a vida precisa ser mais mudada. Mas me fala, como é que a gente faz isso? Como é que faz isso? Como a gente faz para que as pessoas ouçam melhor de Jesus, irmãos? Como é possível ficar na minha responsabilidade coisas tão eternas? Porque, vou repetir, irmãos, uma coisa é falar de engenharia, que eu sei um pouco, Machado de Assis, que eu sei um pouco mais. Uma coisa é isso. Outra coisa é falar de Jesus, irmãos. Porque quando a gente fala sobre isso, eu estou falando sobre a sua alma, sobre sua vida, sobre a sua família, seu dinheiro, seu destino. Tudo isso é grande demais. E aí quase todo domingo que eu prego, à noite, de manhã, quinta-feira também, eu quase sento no sofá, Laís não está aqui, vai chegar um pessoal de Natal amanhã, ela está ajeitando as coisas, não pôde estar, mas se vocês perguntarem para ela, ela vai dizer que é verdade. E não é retórica, tá? Parece que é brincadeira, mas eu realmente não estou brincando. Eu quase todo domingo eu sento no sofá e falo para Laís, eu vou desistir, eu vou parar. Várias vezes eu já conversei com outros pastores falando, cara, eu vou desistir. Eu não vou continuar no ministério. Porque eu tenho muito claro na mente, irmãos, que tem pessoas muito mais capacitadas que eu. Gente melhor. E eu não tô... Aqui não é falsa modéstia, tá, irmãos? Não é para quando acabar você chegar ali e falar, pastor, não, você é muito bom. Não é isso. Mas eu sinto real que tem gente que tem a vida muito mais ajeitada, irmãos. Gente que é muito melhor exemplo, que é mais fiel, que é mais santa de verdade. Num sentido muito real, que é um pastor melhor. E a minha vontade de parar é de deixar um espaço para ser ocupado por pessoas que conseguem fazer aquilo que eu sei que eu não consigo fazer. Porque as minhas fraquezas, elas se mostram de uma forma tão clara que o que eu ouço é, você não devia estar aí. Esse não é seu lugar. E aí, dito tudo isso, a gente vai para a última palavra de Paulo. Olha só o final. É para esse, versículo 29. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Agora, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo sempre falou de esforço. E ele sempre foi uma pessoa esforçada. E, irmãos, existe esforço no ministério? Existe. Tem gente aqui, sem citar nomes, que já passou a vida envolvida em conselho, que sabe que nem sempre os pastores se esforçam, mas eles deveriam se esforçar. Então, sim, existe esforço. Existem horas enormes de estudo, irmãos. Dá trabalho. Esse ano vai completar 10 anos que eu estou estudando só a Bíblia, né, ininterruptamente. Mas qual é a questão? Irmãos, apesar disso ser importante, a chave não está aí. Você entende? A chave não está aí. Paulo fala, eu me esforço. Mas eu me esforço segundo o poder de Cristo que está operando em mim. E aqui está a diferença. Por isso que eu falei que eu estava falando para mim, né? Esse tipo de operação que existe no meu coração, ele não tem a sua fonte na Bíblia, irmãos, mas em mim. Eu estou olhando para mim, eu de mim para mim mesmo. Então, pode ser eu falando comigo mesmo, pode ser Satanás também. Um pouco dos dois. Talvez essa frase, você não devia estar aí, Satanás está toda semana falando no meu ouvido. É possível. Eu não sei dizer ao certo qual é a composição. O que eu sei é uma coisa, a conclusão está errada, irmãos. Tudo isso que eu falei para vocês, a conclusão está errada. Por quê? O que Paulo lembra é que a gente faz isso por um poder que não vem de nós, que não depende de nós, que não está radicado na gente. Porque no fim das contas, todos os pastores são inadequados, todos são reprovados. Ninguém devia estar aqui mesmo, ninguém tem o direito de estar aqui. O nosso pastorado sempre vai ser limitado, nossa vida sempre vai ter fissuras que vão depor contra o evangelho, claro. Mas quando a gente está aqui, a gente é canal, instrumentos para uma mensagem que é além de nós, que está além de nós, de um Deus que está acima da gente, que é o dono da igreja. E é por isso que a gente continua, irmãos. É por isso que eu continuo. Porque todas as vezes que eu penso, eu vou lá domingo porque eu preciso converter o coração daquele povo, o que sobra?
desespero. Claro, qual é o meu poder para fazer isso? Mas quando eu lembro que, e olha só, eu vou contar, me dá 2 minutos hoje, eu vou passar um pouquinho do tempo. Eu acho que eu não contei isso para vocês também. Eu estava, preservar as pessoas, eu estava na academia, eu encontrei uma pessoa aqui da igreja, a gente conversou tal, depois ela me liga e fala, pastor, tem uma pessoa relativamente próxima a mim, que está agora, acabou de tentar cometer suicídio, está aqui e eu preciso de ajuda. Aí eu peguei o carro e fui. Então, olha só, eu cheguei naquele local, tinha uma pessoa no chão, e essa pessoa tinha acabado de se trancar no carro e tacar fogo num balde com gasolina. Então ele ia morrer asfixiado dentro do carro. Tiraram ele, a pessoa estava lá. O que você fala? Me fala, o que é que você fala para uma pessoa que está nessa situação? E na hora, o que veio na minha mente foi Jesus dizendo claramente, não se preocupem com o que vocês vão ter que dizer, porque na hora o meu Pai que está nos céus vai dar alguma coisa para vocês dizerem. E isso era tão claro para mim que eu pensei, mesmo que nada venha na minha mente para eu falar, talvez Deus só queira que eu esteja lá com aquela pessoa fisicamente presente. Então, por que eu contei essa história agora? Irmãos, a gente estuda, eu estudo para estar aqui, o máximo que eu posso, eu me esforço, mas eu preciso acreditar que o que faz isso aqui acontecer é o Espírito de Deus que se move em vocês, se move em mim, se move em todo mundo na igreja, até o dia que Deus vai me levar e outras pessoas vão vir para continuar a mesma obra. Qual é a síntese de tudo isso que eu estou te falando? Irmãos, começa em Deus, no meio é Deus, no final é Deus também. A gente passa, pastores passam, pastores erram, caem, o Senhor continua de pé para sempre. E é por isso que você continua também. Porque no fim das contas, tudo é sobre Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. A gente passa, Ele continua eternamente. Irmãos. Fala, meu irmão. Exatamente. Ele falou, sem mim nada. Do conhecimento, da titulação, de como é que é. Eu acho que não tem um pouco isso daí. Então, sim, eu acho que essa pode ser uma explicação. Eu nem acho que é exatamente a grande questão para mim. Mas eu acho que sim. Eu acho que de tudo que a gente falou, que é importante para todo mundo eu acho que a gente se perdeu um pouco como igreja e a gente começou a valorizar algumas coisas que a gente não deveria valorizar e por isso a gente está nessa confusão que a gente está hoje. Qual é o centro? Caramba! Quando Deus quis, um pescador falou e 3.000 pessoas se converteram. E você vê Estevão, né? Que foi o que o pastor Alfredo pregou agora. Um cara simples também. Abriu a boca e Deus o encheu com um poder enorme. E aí, de novo, irmãos, o texto bíblico nunca coloca ênfase nas pessoas. Nunca foi, olha como Paulo foi bom, olha como Pedro foi bom, olha como Estevão foi bom. Sempre foi, olha como é que Deus consegue trabalhar na vida de gente toda quebrada. Se ele trabalhou na vida de gente quebrada no passado, talvez ele continue trabalhando na vida de gente quebrada hoje, né? Isso me ajuda, pode ser que ajude você também. Talvez tenha ficado muito sobre mim. Por que eu falei isso tudo? É para te dizer uma coisa. Você precisa de pastores que sejam cheios do poder de Deus. É isso. A gente precisa ser uma igreja cheia do poder de Deus. Irmãos, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. E é isso que a gente tem que buscar sempre. Os sofrimentos, os ensinos, tudo tem que apontar para Ele, porque, mais uma vez, dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse momento que a gente passou aqui junto. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus vivo. O Senhor ressuscitou e, portanto, vivo, permanece vivo para sempre. E o Senhor escolheu nos amar, escolheu ter misericórdia da gente e continuar nos levando sempre em frente, Senhor. Muito obrigado por esse amor enorme que nos alcança, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, tem tido paciência com a gente, tem nos ajudado a crescer como irmãos, crescer como igreja, Pai. Continua, Senhor, nos enchendo do Teu Espírito, nos enchendo do Senhor, para que a gente seja cada vez mais parecido contigo, Senhor. Muda a visão dos meus irmãos, muda a minha também, para que a gente veja o Senhor e a gente coloque os nossos olhos nas coisas certas, que a gente tire os nossos olhos de nós mesmos, Senhor, para que a gente perceba o poder disponível para nós, que é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que continua hoje fazendo com que o Seu reino avance, Pai. Tem misericórdia de nós, abençoa o Teu povo. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.